Imagine uma cidade onde cerca de 250 mil gatos vivem soltos pelas ruas. Eles entram no metrô, dormem em mercados, atravessam séculos de história. E o mais curioso é que ninguém é dono deles. Hoje o Belo Mundo te leva para conhecer Istambul, a cidade dominada pelos gatos. Antes de chegar ao nosso destino de hoje, vale dar um passo atrás e olhar para o país onde essa cidade está. Porque a Turquia é um daqueles lugares que confundem o mapa de tanta coisa junta. É Europa, é Ásia, é Oriente, é Mediterrâneo, tudo ao mesmo tempo. E o curioso é que cada parte do país parece contar uma história diferente. No centro, por exemplo, tem a Capadócia. Aquele cenário de pedra trincada, vales estreitos e balões no amanhecer que todo mundo já viu em foto de viagem. As tais chaminés de fada, cidades subterrâneas e aquele silêncio que só deserto consegue ter. Quando você segue mais para o oeste, a paisagem muda de novo. Pamukkale aparece como um enorme paredão branco, cheio de piscinas naturais que parecem neve, mas são minerais acumulados ao longo de séculos. É o tipo de lugar que você olha e pensa que alguém editou no Photoshop. Mas não, aquilo existe mesmo. Mas ainda tem mais. A Turquia tem ruínas romanas gigantes como Éfeso, praias da chamada Costa Turquesa, montanhas cheias de neve no inverno, cidades modernas, vilas tradicionais e muito mais. É um país que muda de humor conforme você dirige alguns quilômetros. Só que mesmo com tudo isso, tem uma cidade que se destaca. Aquela que carrega o peso da história, o som das orações, o cheiro das feiras e o movimento de milhões de pessoas todos os dias. E é ela o nosso destino de hoje. Istambul nunca foi uma cidade comum. Durante séculos, ela se chamou Constantinopla. Foi capital de impérios, porto de comércio, palco de guerras, passagem de peregrinos e ponte entre dois mundos. É aquele tipo de lugar onde você pisa e sente que a história não está apenas no museu. A cidade fica dividida entre Europa e Ásia, mas funciona como se fosse um único corpo gigante, sempre em movimento. O barulho dos barcos cruza com o toque das orações, que cruza com o som do trânsito, que cruza com gente andando para todos os lados. Nada ali acontece devagar. E quando você olha ao redor, percebe que Istambul carrega mais monumentos famosos por metro quadrado do que muita capital histórica. A Hagia Sophia, por exemplo, está ali há quase 1500 anos. Já foi igreja bizantina, já foi mesquita, virou museu e hoje voltou a ser mesquita. É uma construção tão grande que parece impossível que tenha sido erguida sem máquinas modernas. A poucos passos dela está a Mesquita Azul, famosa pelos azulejos internos que refletem a luz de um jeito quase hipnótico. Por lá, você também encontra Grande Bazar, um dos mercados cobertos mais antigos do mundo. Um labirinto de ruas internas, lojas, tapetes, especiarias, metais, tecidos. Você entra achando que vai andar 10 minutos e quando percebe, já está há mais de horas. A Torre de Gálata, mais ao norte, oferece aquela vista panorâmica que aparece em cartão postal. Uma torre medieval que já viu o império crescer, ruir, renascer e se modernizar. E costurando tudo isso está o Bósforo, um braço de mar que corta a cidade no meio. É por ali que passam navios enormes, barcos pequenos, pescadores locais, turistas. E de quebra, é a fronteira geográfica entre dois continentes. Ou seja, Istambul não é só uma cidade. É um mosaico vivo onde cada quarteirão tem uma história, um império, uma cicatriz, uma festa, uma receita, uma lenda. Mas, mesmo com tudo isso, com tanta gente, tanto barulho, tanto monumento, existe um detalhe que pega qualquer visitante de surpresa. Os gatos. Eles estão simplesmente por toda parte. E não, eu não estou exagerando, meus amigos. Você sobe uma escadaria de pedra e tem um olhando para você como se fosse o guardião do bairro. Entra numa lojinha e tem um dormindo em cima da prateleira. Caminha pelo mercado de peixe e encontra 3 ou 4 enfileirados esperando a hora do lanche. Até nas docas do Bósforo, onde o mar bate forte,
Você vê gatos enrolados, olhando os barcos passarem. Tem gato dentro de mesquita. Tem gato na porta de restaurante. Tem gato no colo de turista que só sentou 1 minuto para descansar. E o mais curioso é que ninguém estranha, porque ali, de certa forma, eles mandam na cidade. As estimativas falam em 250 mil gatos vivendo livres em Istambul. Alguns levantamentos acham que é mais, e isso significa que os gatos não são visitantes casuais. Eles são moradores fofos. Todo admirador de felino vai se sentir num paraíso por lá. Só que essa relação não começou porque as pessoas acharam fofinho ter gatos por perto. Começou por uma razão muito mais prática. Muito antes dos arranha-céus, das pontes gigantes e das orações ecoando pelos minaretes, Istambul já recebia navios do mundo inteiro. E desde os tempos fenícios, esses navios traziam um passageiro extra. Os comerciantes levavam felinos a bordo para controlar os ratos que destruíam grãos, tecidos e até cordas de navio. Era uma medida de sobrevivência. E quando as embarcações chegavam aos portos do Bósforo, alguns desses gatos simplesmente desciam, se espalhavam pela cidade e continuavam fazendo o que sabiam fazer melhor, que era caçar. Com o tempo, o porto cresceu. Durante os períodos romano e bizantino, o movimento ficou ainda mais intenso. Navios chegavam carregados de mercadorias, de gente e de peludos. Eles tomaram conta dos mercados, dos armazéns e dos becos perto do mar. Viraram parte da rotina da cidade sem que ninguém pedisse. Onde aparecia comida estocada, aparecia rato. E onde aparecia rato, um gato já estava à espreita. Foi no Império Otomano que essa convivência mudou de patamar. A presença dos gatos deixou de ser apenas útil e passou a ser protegida. Há registros de fundações criadas para alimentar animais de rua. E surgiu também uma figura curiosa chamada Mancaçã, algo como um cuidador oficial de gatos. Essa pessoa caminhava pelos bairros distribuindo comida, observando os animais e garantindo que eles continuassem ali. É nesse momento que a convivência vira cultura. A cidade cresce, impérios caem. Constantinopla recebe outro nome e passa a ser Istambul. E os gatos continuam por perto, sempre presentes, como uma linha que costura todas as fases da cidade. Hoje, Istambul funciona de um jeito que quase nenhuma outra cidade do mundo consegue imitar. E o mais curioso é que do passado até agora, pouca coisa mudou na essência dessa convivência. Os gatos continuam vivendo livres, mas não vivem largados. A comunidade cuida deles como se fosse obrigação e afeto ao mesmo tempo. Aquela antiga figura do cuidador otomano praticamente desapareceu, mas o hábito ficou espalhado pela cidade inteira. Os comerciantes deixam potes de comida na porta das lojas. As calçadas ganham tigelas de água. Tem bairro que mantém a tradição com tanta força que até hoje existe gente conhecida apenas por uma função simples e nobre, a de alimentar os gatos da vizinhança. É como se cada região tivesse seu próprio guardião felino. Por isso, os felinos se movem pela cidade com uma calma que parece impossível em uma metrópole daquele tamanho. Caminham entre as pessoas como se fossem parte da paisagem. Entram em lojas, deitam em bancos de praça, dormem na sombra dos barcos e, claro, posam para fotos com turistas que ficam encantados com tanta naturalidade. Alguns desses gatos acabaram entrando para a história da cidade. O mais famoso é Tombili, o gato mais carismático que a Turquia já viu. Tombili ficou conhecido por uma foto em que aparece encostado na calçada, sentado com a perna apoiada e um ar de quem domina o bairro inteiro. Não estava fazendo nada de especial, só observava o movimento da rua com aquela tranquilidade que só gato sabe ter. A cena virou meme, virou piada local, virou carinho coletivo. Quando ele morreu, os moradores decidiram que ele merecia ficar para sempre na paisagem. Arrecadaram dinheiro, encomendaram uma estátua de bronze e colocaram a escultura exatamente no lugar onde o gato gostava de sentar. E ele não foi o único gato famoso. O documentário Kedi, lançado em 2016, mostrou isso para o mundo inteiro.
O filme segue a vida de 7 gatos de rua e transforma cada um deles em uma pequena janela para entender a alma de Istambul. É quase um mapa emocional guiado por patas. Quem mora lá sempre comenta uma coisa que o filme captou muito bem. Cada gato escolhe um espaço e adota como território. A parte mais bonita dessa convivência é que ninguém tenta expulsar os gatos. As pessoas simplesmente abrem espaço, colocam uma caixa num canto, deixam um pote com água, empurram a cadeira só um pouquinho para o gato passar. É tudo muito simples e ao mesmo tempo muito natural, como se fizesse parte da educação da cidade. E isso não vem só de moradores que gostam de bichos. Existe uma estrutura inteira por trás, trabalhando junto. A cidade oferece castração gratuita, vacina e cuidados básicos para os animais que vivem soltos. Clínicas particulares costumam entrar no jogo com descontos e muita gente se junta para ajudar quando aparece algum gato mais fragilizado. Além das casinhas improvisadas pelos moradores, existem abrigos instalados em vários pontos da cidade. Alguns são de madeira, outros são de plástico resistente. E pasmem, muitos são monitorados para garantir que não falte manutenção. Choveu, alguém repõe a proteção. Fez frio, alguém reforça o abrigo. Virou o tempo, sempre tem alguém passando para conferir. E a alimentação virou parte da rotina urbana. Há pontos onde ração e água aparecem todos os dias. Há também máquinas que foram instaladas para atender exclusivamente animais de rua, daquelas automáticas que liberam água conforme o nível baixa. E tem também a parte mais moderna da história. A tecnologia entrou na vida dos gatos. Existe um projeto que espalhou máquinas movidas à energia solar. Elas liberam ração sempre que alguém deposita uma garrafa plástica para reciclagem. É um gesto simples. A pessoa ajuda o meio ambiente, o gato ganha comida e a cidade inteira ganha uma solução elegante e sustentável. No fim das contas, tudo isso explica por que o apelido Cat Istanbul pegou tão rápido entre amantes de gatos do mundo todo. A cidade não apenas tolera os gatos, ela convive com eles, aprende com eles e se organiza ao redor deles. Viver solto é bonito, romântico e rende fotos incríveis. Mas para os gatos, essa liberdade também tem um preço. O primeiro custo é saúde. Gatos que vivem na rua ficam muito mais expostos a doenças infecciosas. Pesquisas feitas em populações felinas de Istambul mostraram que algo em torno de 22% dos gatos de rua testou positivo para FIV ou F e LV, 2 vírus que atacam diretamente o sistema imunológico. Entre gatos domésticos, o número costuma ficar abaixo de 6%. A FIV enfraquece o organismo aos poucos e abre espaço para infecções que se tornam cada vez mais difíceis de combater. A FE-LV pode causar anemia, inflamações, tumores e reduzir muito a expectativa de vida. E esses vírus não são os únicos problemas. A vida sem tutor traz um pacote conhecido de riscos. Ferimentos que inflamam, parasitas que se espalham com facilidade, infecções oportunistas que aparecem quando o corpo já está debilitado e, em alguns casos, doenças que podem chegar até humanos. Um exemplo é a esporotricose, uma infecção causada por fungo transmitida por arranhões ou mordidas de gatos doentes. Ela não é comum em Istambul, mas existe e mostra como a convivência livre precisa de cuidado constante. Outro ponto que sempre entra no debate é a questão da predação. Os gatos ajudam a controlar ratos, e isso fez sentido por séculos na história da cidade. Só que um gato não caça apenas quando está com fome. Biologicamente, ele caça porque faz parte de sua programação natural. Estudos feitos em outros países mostram números assustadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, a estimativa chega a bilhões de aves e pequenos mamíferos mortos por gatos que têm acesso à rua. E, quando a conversa envolve ilhas e espécies nativas sensíveis, o impacto aumenta ainda mais. Revisões científicas colocam os gatos entre as principais causas de extinções modernas de vertebrados insulares, justamente porque muitos desses animais não desenvolveram mecanismos de defesa
contra predadores como o gato doméstico. Ou seja, o gato é fofo, é carismático, é parte da cidade. Mas também representa riscos reais, tanto para si quanto para o ambiente. E por muito tempo, não havia um senso claro de responsabilidade sobre o que fazer com essa população enorme. Mas isso começou a mudar. Durante muitos anos, a maioria dos gatos de Istambul vivia sem qualquer controle reprodutivo. Isso criava superpopulação, disputa entre machos, brigas constantes e um aumento natural na transmissão de doenças. Mais recentemente, políticas de castração passaram a ser incentivadas com mais força. E isso se alinhou à Lei Nacional de Proteção Animal da Turquia, criada nos anos 2000. Essa lei estabelece um modelo simples. Animais de rua devem ser capturados, tratados, esterilizados, vacinados, reabilitados e devolvidos ao local onde viviam. É o que muita gente chama de TNR, um tipo de controle populacional que respeita o território e a identidade do animal. A grande virada, no entanto, aconteceu em 2021. A legislação turca passou por uma revisão importante. A partir dali, gatos e outros animais deixaram de ser vistos como bens e passaram a ser reconhecidos por lei como seres vivos. Maus tratos deixaram de gerar apenas multa e passaram a poder resultar em prisão. Isso mudou o clima da cidade. Muita gente que antes não se importava passou a pensar duas vezes, e quem já cuidava ganhou mais respaldo. Em um lugar onde o gato faz parte da identidade cultural, essas mudanças não são detalhes. Viraram conversa de rua, assunto de política e tema de discussão entre vizinhos. Mesmo com desafios, os gatos continuam sendo uma das marcas mais fortes de Istambul. E a cidade, em vez de tentar apagar esse traço, escolheu conviver com ele. Não eliminou seus gatos, não escondeu, não tratou como problema invisível. Preferiu criar uma cultura comunitária, estabelecer cuidados, adaptar a legislação e manter vivo um vínculo que começou há séculos, quando gatos desciam dos navios e se espalharam pelas vielas. Hoje, caminhar por lá é caminhar por uma cidade onde humanos e gatos dividem o mesmo espaço. Cada um vivendo sua própria vida, mas em uma convivência que só existe ali. Esses gatos não são exatamente de rua. E também não são totalmente domésticos. Eles pertencem à cidade. Em Istambul, os gatos não apenas vivem na paisagem urbana. Eles fazem parte dela. E aí, o que mais te surpreendeu nessa história de Istambul dominada por gatos? Foi descobrir que eles andam pela cidade como moradores antigos? Ou saber que existe toda uma estrutura funcionando para que eles vivam bem? Conta pra gente nos comentários, a gente sempre lê. E claro, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e a revelar histórias que quase nunca aparecem nos roteiros turísticos. E se você quiser saber mais sobre a Turquia, a gente tem um vídeo exclusivo aqui no canal só sobre ela chamado O País e o Povo Mais Difíceis de Entender. Prisão, bordéis e igrejas misteriosas. Lá, a gente mergulha nas curiosidades mais impressionantes desse lugar. E olha que não faltam. Você sabia que existem bordéis controlados pelo governo, onde mulheres são mantidas reféns? Sabia que as igrejas do Apocalipse da Bíblia ficam em solo turco? Ou que o café já foi proibido por medo de revoltas e, ao mesmo tempo, pode decidir o destino de um casamento? Esses são apenas alguns dos segredos da Turquia. Um país onde tradições milenares se misturam com realidades surpreendentes e até chocantes. Quer descobrir mais? O link está na descrição. Corre lá depois para conferir. A gente se vê no próximo vídeo.